do Costure Todo Dia. E hoje eu vou falar com você que é iniciante na costura. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre vários processos da costura, mas hoje eu vou falar sobre um que vocês têm muitas dúvidas. A pergunta é: como costurar reto? Se você é uma iniciante na costura, já se fez essa pergunta, presta atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês detalhes de como fazer uma costura reta com perfeição. O processo de costurar reto, ele tem alguns segredinhos que eu vou mostrar para vocês com detalhes nesse vídeo. Então dá só uma olhada nessas dicas. A primeira dica para costurar reto tá aqui no seu pedal. Muitas meninas que estão começando na costura agora sempre falam o seguinte: mas quando eu piso no pedal a minha máquina vai muito rápido. Você precisa entender que a velocidade da máquina ela é estipulada por você. É a força que você coloca aqui no seu pé que vai fazer com que ela costure mais rápido ou mais devagar. Então eu vou dar uma dica para vocês sobre a maneira correta de você posicionar o seu pé aqui no pedal. É muito importante que você deixe o seu calcanhar no chão e apenas com a ponta dos dedos dos pés você pressione o seu pedal. E assim você vai conseguir ter um controle muito maior sobre a máquina de costura. Se você tiver um pé pequeno igual ao meu, você não vai conseguir deixar o seu pé no chão, apoiado no chão, e então fazer esse movimento. Você pode colocar ele aqui na base do seu pedal e então pressionar. O grande erro da iniciante na costura que quer começar a costurar reto é que ela pressiona esse pedal somente com a ponta dos pés, e isso faz com que você perca o controle da sua máquina com muita facilidade. Então não esquece, apoie o seu calcanhar no chão e use apenas as pontas dos dedos para medir a velocidade da sua máquina. Você vai conseguir ver aí na sua casa que essa posição, a maneira como você vai usar o seu pedal, vai fazer toda a diferença na velocidade da sua máquina. Depois que você já aprendeu aí usar o seu pedal, nós vamos trabalhar aqui na parte de cima com um pedacinho de tecido. Eu tenho aqui um tecido riscado com uma margem de costura de 2 centímetros. Se você não sabe o que é uma margem de costura, a margem de costura é a distância entre a linha de costura e a borda do seu tecido. Como eu disse para vocês, aqui eu tenho uma margem de 2 centímetros, mas a margem de costura pode variar de acordo com o modelo ou a parte da costura que você estiver fazendo aí. Eu usei aqui 2 centímetros só para mostrar para vocês, é um exemplo. Então eu peguei um tecido bem esquadrado e coloquei aqui uma margem de 2 centímetros e fiz um risco de giz. Esse risco de giz vai ajudar muito a você conseguir fazer a sua costura reta. Então eu tenho o meu tecido bem marcado, agora eu vou posicioná-lo ali corretamente para que a minha agulha bata aqui na minha linha e aí a costura fique reta. Se você perceber aí na sua casa, você vai ver que o seu calcador, ele tem aqui como se fosse um recorte no meio dele. Você consegue perceber? Esse recorte é exatamente onde o meu traço da costura com giz deve passar. Eles devem ficar paralelos, bem certinhos, um debaixo do outro. Então, o meu risco de giz tem que acompanhar esse rasgo que tem aqui no meu calcador, porque essa é a direção onde a agulha vai bater e fazer a costura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês que você pode controlar a velocidade com aquela técnica da dica anterior que eu dei para vocês sobre o pedal. Você vai conseguir perceber que eu acelero e desacelero com facilidade. Se você é uma iniciante na costura, nada melhor do que você costurar bem devagarzinho.
Ó, você consegue perceber que eu consigo fazer bem devagarzinho essa costura. Você vai no seu ritmo. Se você usar o seu pé de acordo com aquelas dicas, você vai conseguir ter um controle maior. Se você quiser fazer uma costura mais rápido, também é possível. Olha só, a minha costura acompanhou exatamente onde eu havia marcado os 2 centímetros. Mas pode ser que você esteja se perguntando o seguinte: mas Jade, eu vejo aí na internet, em vários vídeos do YouTube, que muitas meninas costuram sem fazer nenhum tipo de marcação. Elas determinam a margem de costura, por exemplo, 1 ou 2 centímetros, colocam o tecido na máquina e aí a costura sai bem retinha. Como que eu faço isso? O segredo para fazer esse tipo de costura é primeiro você determinar a sua margem de costura. A primeira coisa que você vai fazer é determinar a sua margem de costura. Eu vou continuar com a minha margem aqui de 2 centímetros. Então, eu já tenho uma margem pré-estabelecida que é de 2 centímetros. Se você perceber aí na sua máquina de costura, nessa parte aqui onde tem essa chapinha de metal, eu vou aproximar para vocês verem melhor. Você vai ver que você tem risquinhos. Algumas máquinas têm até números e esses risquinhos ficam dos dois lados. Mas eu quis trazer essa minha máquina que não tem nenhuma numeração. Esses risquinhos aqui nada mais são do que medidas. Então, eles estão aqui para te dar essa referência em medidas para fazer uma margem de costura com exatidão e do tamanho que você desejar. Então, se nós queremos uma margem de costura de 2 centímetros, a margem de costura ela é da linha de costura até a borda. Nós já aprendemos que a margem de costura é a distância entre a linha de costura e o final do nosso tecido. Pensando nesse significado, nós vamos levar isso aqui para essa parte da máquina. A nossa linha de costura, teoricamente, é onde a agulha bate. Então, o nosso ponto de referência para começar a medir é a partir da agulha, aonde a agulha bate. Então, você pode vir com uma fita métrica, colocar aqui no sentido, ó. Vou até abaixar o calcador para prender a minha fita. Posicionei ela aqui 1 centímetro e vou analisar em qual risquinho o meu número 2, que é 2 centímetros, bate. Então, aqui no meu caso foi no primeiro, segundo, terceiro, quarto risquinho. Pronto, determinei a minha margem de costura aqui na minha máquina. Como que eu vou posicionar esse tecido? Eu vou posicionar a minha margem de costura no risquinho número 4, na minha máquina. Você precisa testar na sua, a borda dele, e aí a minha agulha vai estar posicionada exatamente a 2 centímetros da margem. Mas eu sei que a dificuldade talvez não seja nem essa, nem posicionar o tecido no molde. Talvez a dificuldade para você não seja nem essa, é fazer a costura, é fazer com que a costura fique reta por toda a extensão do tecido. O grande problema é que você fica olhando aqui para a agulha, aí a costura nunca vai ficar retinha. O segredo é você ter um ponto de referência. Qual é o nosso ponto de referência? Aqui, o quarto risquinho. Então, você vai fazer com que a borda desse tecido fique rente ao risquinho que você encontrou aí na sua casa, aí na sua máquina. Então, você vai costurar olhando para cá, sempre mantendo os dois bem paralelos, bem certinhos. Vou mostrar para vocês. Enquanto eu estiver costurando, fique olhando para cá e não para a agulha.
costura com giz e desse lado eu tenho a minha costura sem giz, onde eu usei só a minha máquina de costura e todas as referências que ela proporciona. O segredo é você não olhar para a agulha, é você olhar para o seu ponto de referência. Por isso, essa é a primeira coisa que você deve fazer. Marque o seu ponto de referência, que determina a sua margem de costura, e aí faça essa costura com perfeição. A terceira dica que eu tenho para passar para vocês é que vocês devem treinar bastante. O treinamento da costura vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Se você não quiser ficar costurando aí retalhos, você pode costurar almofadas, fronhas e panos de prato. Esses exemplos de costura usam muito a costura reta. Você pode começar marcando a margem de costura e conforme você for avançando, você pode fazer usando a técnica da referência na máquina de costura. Uma coisa muito importante que você que é uma iniciante na costura precisa entender que não existe nenhuma boa costureira ou uma costureira excelente que você conhece, que sentou aqui em frente a essa máquina de costura pelas primeiras vezes e fez uma costura retinha, bem certinha. Todas nós, quando começamos a costurar, não foi legal, não foram costuras perfeitas. Então pense nisso, você é uma iniciante na costura, está aprendendo e vai usar de dedicação na sua costura reta. Eu amei ter feito esse vídeo aqui com você, eu espero muito que você tenha gostado e até a próxima!